Shalom, shalom a todos que estão assistindo a tvsion.com. Eu sou o professor Matheus Andona e nós começamos mais um programa Torá em Debate, um programa que aborda estudos teológicos de fundamental importância para a sua vida, para a sua caminhada com o Eterno de Israel. Neste programa eu gostaria de falar a você sobre um tema muito importante, um tema que nós temos ouvido falar nesses dias que estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil. É um tema que tem causado muita polêmica também nos vários círculos teológicos cristãos. Todos nós sabemos que a construção do terceiro templo em Jerusalém, em Israel, é algo que é muito aguardado, não é? E neste assunto onde nós tratamos sobre o templo, muitas pessoas surgem com dúvidas a respeito não só da importância escatológica, que é a construção de um terceiro templo em Jerusalém, um templo em Israel, como centro da adoração mundial, né? Não só a importância deste evento em termos escatológicos, muitas pessoas têm dúvida, mas também da importância do conceito de casa de Deus. Eu já vi algumas pessoas se referindo em relação a outros prédios como sendo casa de Deus, né? Eu já vi pessoas se referindo a igrejas cristãs como sendo casa de Deus, né? A construção, o local onde eles se reúnem, chamando aquele local de casa de Deus. Eu já vi também argumentos, pessoas falando que Deus não habita em casas, Deus nunca teve nenhum tipo de habitação, né? Ele não habita em construções feitas por homens, também já vimos este argumento. Então, a expressão casa de Deus, ela está totalmente atrelada à ideia de um templo. Então, no programa de hoje, eu quero tratar com você exatamente disso. O programa de hoje vai abordar sobre o tema a casa de Deus. É isso mesmo, nós vamos tratar hoje sobre a casa de Deus, né? O que envolve essa terminologia casa de Deus? Será, como eu disse anteriormente, que Deus tem uma casa? Será que Deus habita em algum lugar? Não é? Será que Ele não habita em casa alguma e não podemos então nos referirmos a uma casa da sua habitação? Então, como as Escrituras, como o judaísmo trata essa questão, como a Torá, os profetas e os escritos da Brit Hadashah, do Novo Testamento, tratam a respeito dessa questão, o que o Messias Yeshua falou a respeito deste termo casa de Deus, o que ele falou a respeito do templo em Jerusalém. Então, no programa de hoje, nós iremos tratar de todas essas questões relacionadas ao assunto casa de Deus. Lembrando a você que está me assistindo, que é um associado da ABN, você pode interagir comigo escrevendo a sua pergunta ou seu comentário no post do nosso programa, na página restrita do grupo da ABN no Facebook. Então, o Facebook tem uma página, tem um grupo da ABN e nós postamos a propaganda do programa lá. Então, você que é da ABN, só você que é um associado da ABN, pode então postar ali o seu comentário e, havendo tempo, nós leremos a sua pergunta e também o seu comentário ao término do programa. E você que ainda não é um associado da ABN, aí mesmo na tvsion.com, você vai ver instruções de como se tornar um associado do Ministério Ensinando Sião e acompanhar mais de perto o nosso trabalho no Brasil, em Israel e no mundo. Pois bem, a casa de Deus. Nós começaremos com um conceito, na verdade, sobre o conceito da terminologia casa de Deus. Então eu quero que você acompanhe na tela, nós iremos colocar aqui a palavra casa de Deus em hebraico, você está vendo aí, Beit Adonai. Veja só, Beit Adonai, eu estou falando Adonai, mas o termo que está ali à esquerda da palavra Beit em hebraico não é a palavra Adonai, e sim é o tetragrama, é o nome de Deus em hebraico, composto de 4 consoantes, é o nome que no judaísmo não é pronunciado, então nós substituímos a pronúncia desse nome pelo substantivo Adonai, né? Ou outra palavra. Às vezes, nos meios judaicos, usa-se Hashem, né, o nome, ou Adonai, que é a substituição mais comum, ou Elohim, né, um outro título que Deus também tem. Mas ali eu quero me referir como Beit Adonai, que traduzindo seria casa de Deus, ou casa de Yud-Hei Vav-Hei, que é o nome do Eterno. Bom, e a casa de Deus
Será que quando você lê na Torá, nos profetas, nos escritos da Brit Hadashah, será que quando este termo aparece, casa de Deus, será que estamos nos referindo a um local? Será que estamos nos referindo a um conceito, a uma ideia? O que os autores das Sagradas Escrituras que utilizaram este termo no original, no contexto original, que mensagem eles quiseram passar? Então é isso que nós vamos analisar agora, tomando como referência algumas passagens onde este termo Beit Adonai, casa de Deus, aparece. Então acompanhe na tela comigo, veja. A primeira citação que nós colocamos aqui, você está vendo várias aí. A primeira é lá de Gênesis, no capítulo 28, no verso 17, e entre parênteses ali dessa referência está escrita a palavra Elohim. Por quê? Esta é uma referência quando o patriarca Jacó, ele estava saindo, né, de sua casa, na verdade fugindo de seu irmão, da cólera de seu irmão, e ele então repousa, passa a noite em um local, e durante a noite ele tem um sonho, e ele sonha com uma escada que chegava até os céus, e os anjos de Adonai, eles subiam e desciam por essa escada, e ao lado dele estava Adonai, e Adonai faz então uma promessa, e diz a ele, olha, essa terra que você está, ela será dada a você e aos seus descendentes, né? Eu prometi essa terra ao seu pai, ao seu avô, e eu cumprirei a minha promessa e te darei, né, esta terra que você está pisando para você e para os seus descendentes. E aí Jacó acorda então e ele diz, olha, Manorá Amakomazê, o quão terrível é este lugar, né? Na verdade Deus está aqui e eu não sabia, né? E é esse local, ele diz, esse local verdadeiramente é a casa de Deus, Beit Elohim, é a casa de Deus. Ele então ergue ali um altar e dá o nome ali de onde ele estava, né, repousando, de Betel, era o nome anterior, Luz, e ele passa então a chamar aquele lugar de Betel, exatamente casa de Deus, né, ou casa da divindade. Então esse é um primeiro exemplo que nós temos lá em Gênesis. Mas vamos acompanhar na tela outras referências. Veja, nós temos também lá em Êxodo 23, no verso 19, nós não vamos ler tudo aqui porque não dá tempo, mas eu vou explicar o contexto de cada referência dessa. Êxodo 23, 19 fala sobre a festa das primícias. Então a ordem de Adonai é para que todo judeu trouxesse à casa de Adonai, Beit Adonai, trouxesse à casa de Deus os seus primeiros frutos, a festa de Bikurim. Então aqui há uma menção clara da expressão casa de Deus, referindo-se ao local que Deus escolheu para que essas ofertas, para que essa adoração fosse trazida 3 vezes ao ano. São as festas de peregrinação, os Moedim de Israel. 3 vezes ao ano, Deus instrui para que o israelita trouxesse ao lugar escolhido a sua oferta. No caso dessa referência, referindo-se às primícias. Muito bem, temos uma outra referência também lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 7, é a famosa história do profeta Samuel. Seus pais, Elhanan e Ana, estavam indo à casa de Deus para adorarem. Então nós temos aí mais uma vez a referência à expressão casa de Deus, agora aqui na referência de Samuel, referindo-se ao templo, né? Aquele lugar que Deus fala para os israelitas ali durante o êxodo, para que a adoração fosse concentrada, aquele local que Deus escolheu, veio então a construção daquela em Jerusalém, né, com Davi. Davi toma ali então Jerusalém e o local, né, o local de adoração, a casa do Senhor, referindo-se nessa época ainda ao tabernáculo, né? Então vejam que há uma mistura entre lugar e conceito. Nós vamos ver que quando as escrituras referem-se a Beit Adonai, nós estamos falando não só de um lugar físico, mas também de uma manifestação, de um estágio onde a presença de Deus pode ser vista e sentida. Então, essas referências aqui, elas passeiam, não só falam de um local, mas também falam de uma experiência que essas pessoas tinham neste local, uma experiência da manifestação de Deus. Veja, então Elhanan e Ana, eles iam anualmente adorar na casa do Senhor,
E você conhece a história, né? Ana não podia ter filho, a outra mulher de Elhanan tinha filhos, e ela então clama ao Senhor, e o Senhor, ela promete, né, que se ela concebesse, ela ofereceria aquele menino para o serviço no templo. Então ela fica grávida de seu marido, nasce então o profeta Samuel, e ele é oferecido por Ana para servir nas coisas do Senhor, né, nas coisas ligadas aos sacerdotes. Muito bem, nós temos depois a próxima referência, lá em 1 Reis, no capítulo 9, diz que Salomão terminou de edificar a Beit Adonai, a casa de Deus. Agora sim, uma referência direta ao templo. Agora uma referência direta ao templo, ou seja, aquela expressão que lá com Jacó simbolizou a região de Betel, foi onde Jacó teve uma experiência muito real com o Eterno, ele sentiu a presença do Eterno e ele chamou aquele local de Beit Elohim. Depois nós temos a referência lá em Êxodo, referindo-se ao local que Deus haveria de escolher para adoração. A este local, à casa de Deus, seriam trazidas as ofertas. Nós temos a referência de 1 Samuel e agora em 1 Reis 9, uma referência direta ao templo construído por Salomão, filho do rei Davi. Então aqui há a referência direta da expressão Beit Adonai, referindo-se ao templo. E nós vamos ver que 90% das vezes que essa expressão aparece, ela está, o quesito local, ela está designando o templo em Jerusalém. Né? Como eu disse, ela pode significar também um local onde Deus é experienciado, onde a manifestação de Deus pode ser vista, mas na grande maioria das vezes ele refere-se também ao templo em Jerusalém, chamado de Casa de Adonai, Beit Adonai. Bom, algumas outras referências aqui nós temos rapidamente. 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 2, diz que a Kavod de Adonai, a glória, o peso de Adonai, encheu a Beit Adonai, a casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, a consagração do templo que Salomão edificou lá em Jerusalém, e naquela consagração Deus se manifesta com a sua Shekhinah, e o seu peso, o seu kavod, a sua glória, ela se tornou ali manifesta a todos, e então a glória do Senhor, o peso do Senhor, a presença de Adonai encheu aquele local, encheu a casa de Deus, Beit Adonai. Depois nós temos uma referência aqui, veja aí na tela, em Esdras, no capítulo 1, verso 5, quando Esdras retorna com sacerdotes e demais israelitas, e eles empenham então em reedificar a casa de Adonai. Então, mais uma vez, a referência direta. Eles tinham um intento, eles voltaram com o objetivo de reconstruir a casa de Deus, uma referência direta ao templo de Salomão, que havia sido destruído, né? Que havia sido destruído pela Babilônia. Então, por Nabucodonosor, ele destrói o templo de Salomão. Então, Esdras retorna depois do exílio na Babilônia, e então empenha em reconstruir Beit Adonai, a casa de Deus. Mais uma vez, uma referência direta ao templo em Jerusalém. E por último aí, uma referência de Isaías, no capítulo 2, verso 2, que diz, né, agora numa era futura, numa ocasião escatológica, diz que nos últimos dias as nações afluirão para o monte da casa do Senhor, né, para o monte da casa do Beit Adonai. Então, mais uma vez, a referência no futuro, provavelmente no milênio, né, será essa época onde as nações subirão a Jerusalém para prestarem o seu louvor, prestarem a sua adoração. Anualmente, pelo menos na festa dos tabernáculos, nós vemos lá em Zacarias, no capítulo 14, que será uma exigência as nações enviarem representantes para a adoração em Sucot, lá em Jerusalém, lá no Monte Moriá, na casa do Deus de Jacó. É a expressão que Yeshayahu, Isaías usa, né, na casa do Deus de Jacó. Muito bem, então você viu que, além dessas, há diversas e várias referências que usam a expressão Beit Adonai, referindo-se quase sempre ao templo lá em Jerusalém. Bom, eu quero mostrar para você agora um vídeo, esse vídeo é um vídeo muito interessante. Foi feito pelo Instituto de Arqueologia lá de Israel,
em parceria com uma firma de computação gráfica, eles recriaram o templo. Mas não o templo de Salomão, eles recriaram o segundo templo, que foi reconstruído por Herodes. Então Herodes fez uma obra magnífica no Monte Moriá, no Monte do Templo. Ele aplainou, né, o cume do monte e ele fez ali uma estrutura para receber então um maior número de adoradores. Ele ampliou muito a área externa do templo, como vocês vão ver, e esse trabalho, esse vídeo que foi feito, que é usado pelo Ministério do Turismo lá em Israel, ele conseguiu recriar muito bem com uma capacidade de similaridade muito grande com aquilo que provavelmente existiu nos dias de Yeshua, né, no período do segundo templo, né, por volta aí do primeiro século antes de Cristo até o primeiro século depois de Cristo. Esse templo de Herodes realmente era magnífico, era uma construção maravilhosa e funcionava ali o serviço templário. Então quero que vocês acompanhem uma recriação do templo nos dias de Yeshua. Veja aí. Esta era a entrada principal do templo, a porta do Oriente. E o judeu, então, ele subia essas escadarias e adentrava, então, na esplanada do templo. Vejam. À frente ao prédio principal. Nós temos logo à frente um pequeno balaústre. Esse balaústre que vocês veem ao redor do prédio central era para impedir que gentios atravessassem e entrassem na área próxima ao templo. Nos dias de Yeshua, esse local recebia milhares e milhares de adoradores, não só israelitas, mas como pessoas de todas as nações e judeus também de todas as nações. Lembrando que essa esplanada que você viu ainda existe, e até com algumas pedras originais. Porém, no local na região onde ali estava construído o templo, foi construído uma mesquita, né, no domínio árabe sobre a região.
foi construída ali uma mesquita. Anteriormente, foi construído também um templo ao deus Júpiter, né? Os imperadores romanos também, na destruição de Jerusalém, eles fazem questão de apagar a memória judaica da cidade de Jerusalém, mudam o nome da cidade para a Hélia Capitolina e também constroem ali, nas ruínas do templo, um prédio em homenagem ao deus Júpiter. Tudo isso tentando apagar, né, a memória judaica daquela região. Bem, então vamos recapitular. Veja na tela agora alguns tópicos que nós abordamos até agora. Veja aí. Desde os dias antigos, temos o conceito casa de Deus bem presente na cultura judaica e na história de Israel. Lembrando a você que essa expressão, como vimos, se refere quase sempre ao templo em Jerusalém, ao templo que existia no Monte Moriá. Esta casa, porém, quando a gente usa, quando o israelita, quando o judeu usa a expressão casa de Deus, não tem um sentido de confinamento, mas sim um local de manifestação da glória de Deus. Então, isso é importante você saber, porque quando nós dizemos casa, pode-se atribuir uma ideia de confinamento, né? Algo que está confinado dentro de um local. E não é este o objetivo da utilização da expressão casa. Quando o judeu, quando a Torá, quando os profetas, quando a Brit Hadashah usa a expressão casa de Deus para se referir ao templo, está ali dando uma ideia de manifestação, ok? Um local onde o eterno é manifesto, o eterno ele é visto, ele pode ser experienciado, onde a sua lei é estudada, ele se faz presente. Então, a expressão casa não tem o significado de confinar, de confinamento, mas sim de manifestação da presença de Deus. Até porque, veja aí na tela, o próprio Eterno diz que ele não está confinado, ele não pode ser confinado, não pode se fazer um prédio para que ele fique ali preso ou confinado. Isaías 66, o Eterno fala através do profeta que não há habitação feita por mãos de homens que possa conter, né, a presença de Deus, que possa confinar a presença de Deus. Então isso é muito importante nós entendermos e conhecermos essa cultura judaica. A expressão casa judaica, casa de Deus, né, que os judeus usam na cultura judaica, a expressão casa de Deus, refere-se a um local de intimidade, um local de manifestação, um local de proximidade a Deus. Este é o sentido que o judeu dá à expressão casa de Deus. Muito bem, então avançando um pouco, nós vamos agora tratar de um conceito muito importante que está relacionado à expressão casa de Deus. Tão importante quanto a expressão Beit Adonai é a expressão habitar com Deus na sua casa. Então, se o templo era conhecido como o local de habitação da manifestação de Deus, o local de habitação do nome de Deus, né, da sua essência, um local onde a presença de Deus era vista e sentida, se a casa de Deus, se o templo era esse local, logicamente que o desejo de cada pessoa que quer servir a esse Deus era tê-lo presente em sua vida como se estivesse na casa dele, como se fosse um convidado na casa de Deus. Então, essa expressão habitar com Deus, ela é muito comum na cultura judaica e ela é muito utilizada pelos autores da Bíblia. Veja aí na tela comigo. O conceito de habitar com Deus ou habitar na casa de Deus é muito comum na literatura judaica, porque expressa o desejo de se estar em constante proximidade à manifestação do Eterno. O que o judeu mais quer, o que a pessoa que quer agradar a Deus mais deseja, é habitar na casa de Deus, ou seja, ter um relacionamento constante com Ele. Quando você está na casa de alguém, você está íntimo daquela pessoa. Quando você está na casa de alguém, você está próximo àquela pessoa a todo momento. Quando você está na casa de alguém, você conhece uma pessoa como ela verdadeiramente é, sem barreiras. Então, essa expressão habitar na casa de Deus, ela reflete um desejo muito profundo, do âmago de cada servo de Adonai, de estar constantemente na presença de Deus, como se estivesse
habitando com Deus em sua casa. Então esse é um conceito muito importante e nós vamos ver agora que o rei Davi, ele expressa muito bem esse conceito em alguns salmos. Veja aí, eu citei para você o Salmo 15, verso 1. Eu gostaria de lê-lo aqui, o Salmo 15. Salmo 15, no verso 1. Quem, Senhor, quem, Adonai, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? O próprio rei Davi responde: aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça e do coração fala a verdade, que não difama com a língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos o repróbrio é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado. Ou seja, aqui a expressão que Davi está usando, quem habitará na tua tenda, no teu tabernáculo, né? Quem habitará no teu santo monte, Adonai? Ele mesmo responde, aquele que é justo, aquele que pratica a justiça, aquele que se importa com o próximo, aquele que não profana más palavras, lashon hará, a maledicência, né? Aquele que não empresta o dinheiro a juros, veja só, e também aquele que não aceita a acusação contra o inocente, aquele que assim procede nunca será abalado. Então aqui nós temos que a pessoa que não é abalada, a pessoa que está firme no seu relacionamento com o Eterno, é como se ela estivesse habitando no monte de Deus, é como se ela estivesse habitando na casa de Deus. Habitar na casa de Deus, sinônimo de fortaleza, sinônimo de bases fortes, sinônimo de alguém que é inabalável. Então, uma boa aplicação que Davi dá aqui. Bom, vamos ver agora uma outra referência que nós citamos aqui, e agora está no Salmo 24, no verso 3. Veja só, Salmo 24, no verso 3, diz assim: quem subirá ao monte de Adonai? Ou quem estará no seu lugar santo? Então veja só, é uma referência direta, o Makom HaKodesh, a Makom HaKodesh, o santo lugar, referindo-se ao Monte Moriá, né, ao local que Deus escolheu para a sua manifestação ao mundo, não só a Israel. Então, Davi pergunta, quem subirá? Quem será digno de subir ao monte do Senhor? Quem estará, estar aqui no sentido de habitar no seu lugar santo? Ele mesmo responde no verso 4 do Salmo 24. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Ou seja, aquele que pratica a justiça. Mais uma vez nós vemos que aquele que vê, aquela pessoa que habitará na casa de Deus, a pessoa que verá a manifestação constante de Deus na sua vida, é aquela pessoa que pratica justiça social. Né? Mais uma vez Davi fala, é a pessoa que trata bem o próximo, que pratica a justiça, não só com os da casa, mas com os de fora também. É aquele de boa índole, né? De boa reputação, aquele que não é injusto com o próximo, aquele que é limpo de mãos, veja isso. Então tá chamando muito mais um aspecto prático. Muito mais um aspecto prático. A fé verdadeira no Deus de Israel é uma fé prática. Né? Por isso que eu digo, eu jamais seria um judeu ortodoxo. Né? Eu prefiro ser um judeu ortoprático. Né? Eu acho que a prática é aquilo que espelha, aquilo que resulta a nossa fé. É o resultado da nossa fé, é a nossa prática. Então eu acho que deveríamos ter todos uma mesma prática, como Davi atesta, sermos ortopráticos, né? Termos a mesma prática de o quê? Praticarmos em ações a nossa fé. Aquele que habita no monte de Deus é aquele que tem mãos limpas, é aquele que é puro de coração, veja isso, que não entrega a sua alma à vaidade. Muito bem, e ainda aqui com o rei Davi, vamos ler a última referência, que está aqui no Salmo 92, no verso 13. Veja, Salmo 92, verso 13, diz assim: estão plantados na casa do Senhor
e florescerão nos átrios do nosso Deus. A quem ele está se referindo? Verso 12, aos justos. Veja isso. Há uma promessa aqui de Deus através de Davi que os justos, ou seja, aquela pessoa que anda na lei do Senhor, que obedece de coração da forma correta, com kavaná, essa pessoa, ela florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Ela estará plantada na casa do Senhor e florescerá nos átrios do nosso Deus. Veja aqui mais uma vez a expressão habitar com Deus sendo utilizada agora numa linguagem até de uma planta, né? Que é plantada, ou seja, a planta não vai sair do lugar, ela tem raízes naquele lugar. Então Davi compara o justo, ele será como aquele que foi plantado no átrio da casa de Deus, no átrio do templo. Então quando fala-se casa de Deus, tem-se a referência do templo. E a pessoa traz à mente imediatamente as maravilhas e a presença de Deus naquele local. Então uma pessoa que é plantada nos átrios do templo é uma pessoa que vai ter o quê? Contato com a manifestação divina a todo momento. É uma pessoa que estará próxima a Deus a todo momento. Uma pessoa que mora na casa de Deus, uma pessoa que tem uma tenda armada na casa de Deus, né? Uma habitação armada na casa de Deus, é a pessoa que está ali sempre próxima à presença e à manifestação de Deus. Ela sempre terá experiências, porque ela habita com Deus. Então esse é um conceito que eu acho que no judaísmo é tão profundo e tão importante, mas que é um pouco vago nos meios cristãos, na teologia cristã, pelo fato que nós vamos analisar agora. Veja aqui comigo. Yeshua, ele também fez algumas menções à casa de Deus. E todas as vezes ele falou da expressão casa de Deus, referindo-se ao templo em Jerusalém. Ao templo em Jerusalém. Então vamos ver aqui a primeira referência, não é? Lucas 2:49. Se você puder acompanhar comigo, no Evangelho de Lucas, no início aqui no capítulo 2, no verso 49. Diz o seguinte: a Yeshua está contando aqui ainda dos primeiros dias de Yeshua, da apresentação que Yeshua teve no templo, e ainda no capítulo 2, Yeshua sobe a Jerusalém com seus pais, já jovem, por volta aí dos seus 12, 13 anos, e ele então, o pai volta separado da mãe, o pai achando que ele estava, José achando que ele estava com Maria, Maria achando que estava com José, ele permanece então no templo, e aí nós temos aqui o relato que todos se admiravam, verso 47 do capítulo 2 de Lucas, todos se admiravam do que ouviam sobre a inteligência e das respostas que esse menino Yeshua dava. Quando o viram, ficaram maravilhados, né? Vamos ler o 46, olha. Então, o José e Maria, eles voltam para Jerusalém quando percebem que Yeshua não estava com eles. E no verso 46, diz que, passado 3 dias, o acharam no templo, sentado em meio aos doutores. Aqui é uma tradução para a palavra sofer ou escriba, né, que eram os eruditos da Torá, e ouvindo-os e interrogando-os, ou seja, Yeshua estava participando ativamente da discussão daqueles doutos da lei. Quando o viram, ficaram maravilhados, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Referindo-se ao templo. Então o próprio Messias refere-se ao templo como sendo Beit Adonai. Como Adonai é seu pai, ele é o Mashiach, Beit Avi, casa de meu pai. Então, a primeira referência de Yeshua. A segunda referência que nós temos de Yeshua, nós vamos ler aqui 3. Está lá em João, no capítulo 2, no verso 16. Então, João, no capítulo 2, no verso 16, quando Yeshua
entra no templo, já adulto, né, já tendo iniciado o seu ministério, ele então entra pelas mesmas escadarias que vocês viram naquela animação gráfica. Ele passando por ali, subindo aquelas escadas para chegar na esplanada do templo, ali era uma área de comércio. Ali eram muitos cambistas, não é? As pessoas vendendo animais, vendendo alimentos para os peregrinos que vinham para as festas. Então estava uma bagunça nos dias de Yeshua, não havendo respeito algum. Então o que Yeshua faz? Olha, ele achou no templo os que vendiam, verso 14, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados, para trocar, né, animal por dinheiro. E tendo feito um azorrague de cordas, um chicote, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhe as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Mais uma vez, Yeshua refere-se a Beit Avi, a casa de meu pai, referindo-se ao templo. Então, Yeshua, Jesus, ele atesta a importância daquele local como local da habitação da glória de Deus. Não como local de confinamento, mas como local de habitação da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus, não só em seus dias, não só em dias passados, como também no futuro. Nós citamos aqui Isaías capítulo 2, citamos aqui Zacarias capítulo 14, a importância de um templo como centro da adoração mundial nos dias vindouros. Quando o Mashiach estabelecer aqui o seu Malhut, o seu reino, Jerusalém, o templo, será o centro da adoração. Então o próprio Messias atesta e chama aquele local de casa do meu pai. Bem, continuando então o nosso estudo, nós entramos em algo muito interessante. Yeshua, ele tem um discurso e ele tem uma palavra breve aos seus discípulos. Essa palavra que Yeshua dá, que nós iremos analisar agora, ela é base e ela é praticamente, ela constrói sozinha toda uma doutrina cristã com fortes origens pagãs sobre vida após a morte. Sobre como se dá o pós-morte, né? Então, baseados na interpretação dessas palavras de Yeshua, criou-se toda uma doutrina do sujeito, do justo ir para o céu depois que ele morre. Criou-se toda uma doutrina nos ambientes cristãos que o sujeito, ele se converte a Deus, ele se arrepende dos seus pecados, e quando ele morrer, se ele morrer, ele vai para o céu. Vai para o céu ficar com Deus, né? Vai para o céu para ficar ali toda a eternidade, né? O galardão, ele vai curtir o seu galardão no céu. Mas o problema é que essa doutrina, ela não tem embasamento algum, nem nos profetas, nem na lei, nem nas palavras de Yeshua, nem nos escritos apostólicos. Ela é totalmente estranha a Israel e sua fé. Na Torá, nos profetas, nas palavras de Yeshua, nos ensinos dos apóstolos, não há esse tipo de ensinamento. Quando a pessoa resume toda a sua fé em morrer e ir para o céu e curtir o seu galardão num chamado céu, ela anula toda a importância de um testemunho de uma frutificação em vida. A pessoa foi alcançada pela graça, pela Hesed de Adonai, para dar frutos, para boas obras, para obedecer, para trabalhar, para implantar o reino do Eterno nesse mundo. Na esperança, não de ir para o céu para ficar lá a eternidade quando morrer, mas na esperança da ressurreição. Você, seja judeu ou não, se você acredita no Deus de Israel, a ressurreição deve fazer parte da sua fé. É a maior esperança que temos.
que viveremos eternamente. Não morreremos eternamente, mas viveremos eternamente. Para alguém viver eternamente tem que estar vivo. E para alguém que já morreu estar vivo tem que ressuscitar. A ressurreição é um dos pilares da fé da Bíblia. O justo morre, aguarda a ressurreição, será ressuscitado e com esse corpo glorificado reinará em vida nesta terra com o Mashiach durante todo o milênio, e depois do milênio teremos o juízo final e todos ressuscitarão, não é? Só que passarão por uma segunda morte, como nos ensina o apóstolo Paulo e como nos mostra também Yohanan, João, na sua visão do Apocalipse. Então tem-se um entendimento muito obscuro, embaçado em relação ao pós-morte, não é? Então, muitas vezes eu vejo pessoas até anunciando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, de uma forma tão egoísta, tão simplória, tão aquém da grandeza dessa mensagem. Quando uma pessoa diz assim, olha, aceite a Deus, arrependa dos seus pecados, né? Como se diz no meio protestante, aceita Jesus para você não ir para o inferno. Será que o Evangelho se resume nisso? Lá vai ter muito sofrimento e você não quer sofrimento, você quer ir para o céu, para você ficar lá, a sua alma ficar eternamente com Deus. Então você faz isso aqui, ajoelha, repete essa oração, deixe de fazer isso, e quando você morrer, você vai ter já o seu galardão. Se a salvação, se o novo nascimento consistisse nisso, bastava você arrepender, nascer de novo e morrer no momento seguinte. Para que você vai ter que ficar nessa terra aqui? Sofrendo, né? Trabalhando? Não. Se o intuito de Deus é salvar você para você ir para o céu, bastava você aceitá-lo para morrer. O intuito de Deus nunca foi dar a salvação, salvar as pessoas através do seu Filho, do Messias, para que eles vão para o céu, mas para que eles santifiquem essa terra, para que eles anunciem o evangelho do reino de Deus a todas as nações, para que com o seu testemunho a sua luz brilhe como um alqueire colocado, como uma lâmpada colocada não debaixo do alqueire, mas numa região bem alta, para que todos vejam a luz, as obras, conforme nos ensina Yeshua, em Mateus capítulo 5. Tem que ser colocada, a luz tem que brilhar. Então a pessoa é alcançada pela graça de Deus para andar em obediência e dar frutos. E caso ela venha a morrer antes do estabelecimento físico, de fato, desse reino de Deus, ela vai aguardar a ressurreição, porque ela irá viver novamente. Ela irá ressurgir. Ela irá ter um novo corpo, um corpo glorificado, para reinar com o Messias. E depois desse reino de 1000 anos, chamado de milênio, que também é muito comum no judaísmo, não é invenção do cristianismo isso, não foi João que inventou a respeito do milênio, foram profetas como Daniel, que apregoavam esta visão de Deus, um reino milenar do Mashiach, o 7º milênio, os 1000 anos de reino do Mashiach, aqui na terra, não será no céu, aqui na terra, com Jerusalém como sede do seu governo. É aí que nós temos as nações subindo a Jerusalém, Deus não mandando chuva à nação que não subir, Zacarias capítulo 14. O conhecimento de Deus sendo espalhado por toda a terra. Então haverá reinos, haverá população, haverá Torá nesse milênio. Então a pessoa reinará com o corpo glorificado. A pessoa que não morreu, segundo o ensino do apóstolo Paulo, no retorno do Mashiach, como o noivo é recebido pela noiva no caminho, no casamento judaico, o noivo é recebido no caminho e não ele não chega sem ser recebido. Nos casamentos orientais, principalmente nos casamentos judaicos, o noivo é recebido mesmo antes de chegar ao palio nupcial. Da mesma forma, o corpo de Yeshua, a noiva de Yeshua, irá se encontrar com ele no caminho. E ele vem de onde? Ele vem dos céus. Nós encontramos com ele no caminho, descemos com ele, ele estabelece aqui o seu reino. O inimigo é preso. 1000 anos de reino com Mashiach nesta terra.
depois desses 1000 anos, haverá uma junção das nações contra Israel e o povo de Deus, aí judeus e não judeus, né? Porque no milênio haverá judeus, serão 144 mil, haverá representantes de cada uma das tribos de Israel e haverá as nações também subindo a Jerusalém. Deus nunca acabou com Israel, nem no futuro. E aí então essas nações, numa coalizão de nações que Apocalipse chama de Gog e Magog, eles vão se unir contra o povo de Deus, subindo contra Jerusalém, e aí dessa vez não haverá guerra, não será como na guerra que antecederá o milênio, que antecederá a vinda do Messias. Aí haverá guerra, né? A Babilônia, que nós lemos lá na Revelação de João, subirá com nações também e haverá sangrenta guerra contra Israel. Mas aí Yeshua vem no seu cavalo branco, aniquila ali aqueles inimigos de Israel e estabelece o seu reino. 1000 anos depois, nações subirão contra Israel novamente, contra o povo de Deus, e serão destruídos pelo próprio Deus. Serão destruídos pelo próprio Deus. Né? No final do milênio, o dragão é solto, o inimigo é solto, há essa coalizão, sobem contra Jerusalém, o Eterno destrói esses inimigos, há o juízo final, há aí a ressurreição, inclusive, dos ímpios, vão ressuscitar para serem julgados. Você não julga quem está morto, você julga quem está vivo, por isso eles vão ressuscitar para serem julgados. E morrerão novamente, morrerão a segunda morte, porque serão jogados no lago de fogo e enxofre, junto com a besta, o falso profeta, o dragão. E aí então, a nova Jerusalém descerá do céu, haverá novos céus e nova terra, entraremos no 8º milênio. Aí não haverá mais diferença entre céu e terra, tudo se funde na presença de Deus. Não vai precisar mais de sol, porque a glória do próprio Deus será a nossa luz. Esse é o milênio, né? Então, toda a esperança do crente em Deus, do servo de Yeshua, baseia-se na ressurreição. Nós aguardamos essas coisas. E aí quando a pessoa fala, você aceita Jesus para você ir para o céu, ou quando eu morrer eu vou para o céu, a pessoa joga fora todo esse conteúdo, todo esse ensino, toda essa esperança, todo esse legado. É uma pena, porque desconhecem o contexto original das Escrituras e importam conceitos pagãos para dentro da fé judaica. Acompanhe na tela então comigo sobre essas palavras de Yeshua lá em João capítulo 14. Veja aí na tela. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na Beit Avi, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então veja aí na tela, na casa de meu pai, mais uma referência ao templo. Porém agora ele usa o conceito o quê? Morar na casa de Deus. Ele faz alusão àquele conceito lá de Davi no Salmo 15. Quem habitará na casa de Deus? Quem habitará no tabernáculo de Deus? Quem subirá no monte de Deus? Aí Yeshua diz, olha, na casa de meu pai, no templo, né, há muitas moradas, ou seja, é possível você viver em comunhão tal com Deus que é como se você estivesse morando na sua casa, morando no templo. Então ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, sim. E eu não teria dito isso se não fosse verdade. Quando eu for, ou seja, aí indica que ele volta de encontro ao Pai. Quando ele for, vai preparar lugar. Então, a obra, se Yeshua vencesse toda aquela missão, se ele enfrentasse o madeiro, se ele fosse ressuscitado por Deus, e se ele completasse a sua missão, esse completar da missão daria a nós, os seus discípulos, grande vantagem, grande bênção. Com a obra de Yeshua, nós podemos nos aproximar ao Pai. Com a obra de Yeshua, o véu foi rasgado. O véu não separa mais a presença de Deus dos homens. Com a obra de Yeshua,
Deus se relaciona com os homens de uma forma que nós podemos entender. Yeshua representa o Pai a nós de uma forma que você consegue compreender e se relacionar com Ele. O relacionamento de uma pessoa, depois que tem uma experiência com Mashiach, o relacionamento de uma pessoa com Deus, depois que tem uma experiência com Mashiach, é muito maior do que antes de tê-la. Então é isso que Yeshua quis dizer. E ele ainda afirma isso dizendo, olha, veja aí na tela, e quando eu vou e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ou seja, ele prepara e ele volta para nos receber. Ou seja, este habitar com Deus, a qual Yeshua fala que vai fazer morada para você, não é no céu, na habitação de Deus. Deus habita nos céus, mas não é lá que Yeshua vai fazer morada. É onde? É onde você está, porque ele regressa, ele volta para nos receber. E o que isso vai gerar? Para que onde eu estou, estejais vós também. Se Yeshua está com o Pai e nós temos Yeshua no nosso coração, é como se nós estivéssemos o quê? Junto ao Pai como Ele está, porque Ele intercede por nós. Ele clama a nosso favor. Então, esse é o segredo que tanta gente confunde. Você vê, uma frase de Yeshua dá origem a toda uma doutrina de moradas celestiais. Uma frase mal compreendida de Yeshua dá origem a toda esse compêndio que nós temos aí de teorias sobre lares celestes, né? Não faz muito tempo eu vi aí na televisão um camarada vendendo lote no céu. Aliás, antigamente fazia-se isso, né? Vendendo lote no céu, vendendo morada no céu. Eu já vi pessoas evangélicos orando para que Deus preparasse para ele uma casa com 4 quartos, suíte, banheira de hidromassagem. Ele quer uma casa, né? Ele merece uma boa casa no céu quando ele morrer. Aí ele fica especificando o tipo de casa que ele quer. Meus amigos, isso é uma grande ignorância, né? Isso é desprezar todo um ensino, toda uma fé na ressurreição, no reinar aqui com Deus. É por isso que nós temos que trabalhar, porque nós não morremos, nós não servimos a Deus para ir para o céu, nós servimos a Deus para o quê? Fazer deste local uma casa para Ele. Esse é o meu objetivo como judeu, transformar o mundo que vivo na casa de Deus. Porque eu sou a sua casa. Deus habita em mim através do Mashiach, mas eu também quero transformar o meu mundo na casa dele. Ele não se contenta em habitar só em mim. Ele quer habitar em toda a humanidade. Ele quer restaurar o mundo como era lá no Éden, onde caminhava-se com o homem na viração do dia, onde tinha-se intimidade com o homem. A presença de Deus era constante antes do pecado. É isso que o Eterno quer novamente, através do seu Filho. Restaurar o reino de Deus nesse planeta. Por isso você está vivo, por isso você foi alcançado pela graça de Adonai, para dar frutos, para apregoar dos seus grandes feitos, para implantar o reino de Deus. A cada pessoa que passa a servir a Yeshua como rei, o seu reino está se expandindo, está em expansão. Então nós aguardamos a ressurreição. Nós sabemos que em Yeshua nós podemos habitar na casa de Deus. Em Yeshua nós podemos ter mãos limpas. Em Yeshua podemos ter um coração santo e habitar no tabernáculo de Deus. Bem, vamos avançar então, concluindo, veja aí, que Yeshua se referia ao templo, à casa de Deus, e ao conceito de habitar com Deus, demonstrado pelo rei Davi. Deus quer que tenhamos um relacionamento constante com Ele, veja aí. Vendo a sua glória diariamente como se habitássemos em sua casa. Veja aí, Deus quer que tenhamos um relacionamento constante com Ele, vendo a sua glória diariamente como se habitássemos em sua casa. Avançando agora, a crença na ressurreição, como dissemos, em hebraico, Tehiyat Hametim, é um dos alicerces da fé no Deus de Israel. Nós temos aí algumas referências que tratam, algumas só, que tratam da importância da ressurreição, da compreensão da ressurreição para a fé. 1 Samuel 2:6,
Daniel capítulo 12, Oséias capítulo 6, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios no capítulo 15, o 13º princípio do judaísmo de Maimônides, apregou a ressurreição dos mortos, e a Amidá, a oração que o judeu ora todos os dias de pé. Ele fala Mechayei Metim, Deus que ressuscita os mortos. Isso está tão presente no judaísmo, eu confesso que até está um pouco apagado. Não sei se as pessoas compreendem a importância da esperança da ressurreição. Hoje o humanismo, né? O humanismo, a filosofia adentrou muito os meios judaicos. Mas se a gente volta, se a gente vê os discursos de Paulo como fariseu, lá diante do Sinédrio, ele falava, olha, estou sendo acusado aqui hoje por causa da ressurreição. Olha só, tamanha importância dessa crença, dessa compreensão. Então vamos continuar. Olha, a crença em um local de descanso ou aguardo também é muito presente na cultura judaica. Em hebraico chamamos de Sheol, local onde os mortos aguardam. Ou você vai ver também expressões como Shad Avraham, seio de Abraão, ou Gehinon, inferno, né? Uma palavra que pode ser traduzida como inferno, ou Gan Eden, jardim do Éden, ou paraíso, ou Shehakim, que é o terceiro céu. Nós temos o testemunho do próprio apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, que ele fala que ele conhece um homem que foi elevado, teletransportado para o terceiro céu. E lá ele ouviu coisas que ele não conseguiria nem reproduzir para as pessoas na terra. A cultura judaica é muito clara, a cultura bíblica, aliás, é muito clara em relação a isso. Então o justo morre, o ímpio morre, eles vão aguardar. Ambos vão aguardar a ressurreição. O justo vai aguardar a ressurreição para reinar com o Mashiach, e o ímpio vai aguardar a ressurreição para o juízo final. Isso é judaico, isso não é invenção nenhuma do cristianismo. Isso é completo, 100% judaico. O local de aguardo de ímpios e justos é separado. Nós temos expressões como Gan Eden, Jardim do Éden, seio de Abraão, paraíso, referindo-se ao lugar onde o justo vai aguardar a ressurreição. Mateus, como vai ser esse aguardo? Eu vou estar consciente, vou conversar, vou andar, vou rir? Não sabemos. Não sabemos se será um momento de sono, de aguardo apenas, ou não sabemos se haverá algum tipo de consciência. Mas sabemos que haverá um aguardo. O ímpio, por sua vez, também aguardará, mas temos referências que ele aguardará em sofrimento. Uma alusão a esse local é o Gehinom, que era um vale lá em Jerusalém, onde antigamente alguns judeus hereges sacrificavam seus filhos a Moloque. É um local amaldiçoado lá em Jerusalém, chamado Gehinom, Vale de Hinon. E esse local é uma alusão ao local de aguardo, né? Representa esse local de aguardo do ímpio. Ambos vão aguardar a ressurreição. Veja aí, nós temos Gênesis 49, verso 33, e também Lucas, no capítulo 16, verso 22, são referências a este local de aguardo. Agora, acompanhe o próximo slide. O céu da cultura cristã é uma coisa completamente desconectada da verdade bíblica, porque ele é entendido não só como habitação de Deus, o que na verdade é, mas também como local onde os justos passarão a eternidade com Deus. Então, se uma pessoa crê que ela morre e vai para o céu passar a eternidade com Deus, ela está jogando todo o livro de Daniel fora, está jogando Isaías fora, está jogando Ezequiel fora, está jogando Apocalipse fora, vários ensinos de Paulo fora, ensinos de Yeshua fora. Por quê? Porque ela não entende o que está por vir. Ela não entende um conteúdo sine qua non de sua fé, que é o quê? A fé que Deus, Mechayei Metim, ele ressuscita os mortos para viver eternamente. Você não pode viver eternamente. Yeshua prometeu a vida eterna. O que é a expressão no judaísmo vida eterna? Alguém que Chai Leolam, uma pessoa que vive para sempre. Uma pessoa, para ter vida eterna, tem que estar viva. Ou seja, quando Yeshua prometia a vida eterna, ele estava dizendo, olha, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, ou seja, ressuscitará
e viverá comigo eternamente. Para viver eternamente com Deus, é necessário o quê? Ter passado pela ressurreição. Mas uma pessoa que crê, que acredita nesse morrer e ir para o céu, ela joga isso tudo fora, ela fica alheia a toda essa riqueza, toda essa esperança. Bom, e nós temos aí o Olam Rabá, veja aí, o Olam Rabá, que é depois do milênio, que é o novo céus e nova terra, Jerusalém que desce Meachamai, dos céus. E essa Jerusalém desce dos céus e é a novo céus e nova terra, e o próprio Eterno reinará dessa Jerusalém celestial. Ele será a nossa luz, não vai precisar mais de sol. Então nós temos algumas referências aqui, Isaías 66, 2 Pedro 3, Apocalipse 21, que fala desse novo céus e nova terra. A nossa esperança é o Olam Rabá, é o mundo vindouro. É o Tikkun Olam, é a restauração de todas as coisas que nós lemos lá em Atos 3, 21. A tão sonhada restauração que foi anunciada para os profetas de Israel, que eles aguardam até hoje. Onde Deus restaurará esse mundo para ser a sua habitação. E por último, veja aí na tela, através da obra de Yeshua, você pode viver em plenitude e em novidade de vida, tendo livre acesso ao Eterno e se relacionando com Ele em espírito e em verdade. No Messias Yeshua, você pode se relacionar com Deus como se morasse em seu tabernáculo. Essa é a grande verdade, essa é a grande esperança. Com o Messias Yeshua, você passando pela obra do Mashiach Yeshua, tendo a experiência da sua graça, da obra do madeiro, da sua ressurreição, na ressurreição dele, você tem acesso ao Pai e vive uma vida como se estivesse morando na casa de Deus. Quem não quer uma maravilha dessa? Viver uma vida como se estivéssemos habitando na casa de Deus. Então, que nós possamos sempre ter isso em mente, que Deus requer e quer muito mais de nós do que um simples ir para o céu. Tire isso do seu vocabulário. O céu é aqui. O céu é aqui. Você vai reinar é aqui com Yeshua. 1000 anos primeiro e depois para toda a eternidade com novos céus e nova terra. Com a Jerusalém, ó, que desce, ela não fica lá, ela desce. Apocalipse capítulo 21. Ela desce, estabelece aqui na terra o reino eterno. Aí sim você vai viver eternamente com o seu Deus. Que Deus abençoe todos nós. Em nome de Yeshua, firmes nessa esperança, crendo no El Mechayei Ametim, o Deus que vivifica os mortos. E não é só a morte física, não. É a morte espiritual, principalmente. Ele nos vivifica, ele nos revigora, ele nos renova a cada dia para transformarmos esse mundo na sua casa. Muito bem, o programa Torá em Debate vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua participação. Lembrando que você pode escrever para contato@tvsião.com para enviar os seus comentários, as suas observações e suas perguntas também. Caso você tenha tido alguma pergunta durante este programa, será um prazer receber a sua pergunta, a sua participação ou o seu comentário. A todos vocês, um caloroso Shalom Uvrachá, paz e bênção, e até o nosso próximo Torá em Debate.